A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez para estudarmos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de jovens de número 9, cujo título é O Retorno Triunfal de Cristo. Nós somos aqui da congregação da Assembleia de Deus em Boa Esperança, Rio Grande do Norte, Paramirim. Nosso pastor aqui é o pastor James Bezerra. É um prazer tê-lo conosco. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar aquele joinha no vídeo que ajuda, de alguma forma, esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Pois bem, queridos, nesse trimestre, os jovens, como você já sabe, estão estudando sobre escatologia. E escatologia é o estudo das últimas coisas. E nessa lição nós vamos ver a respeito do retorno triunfal de Cristo. O texto áureo, ou o texto do dia, se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 7, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Então, o texto bíblico base para essa lição se encontra em Apocalipse, no capítulo 19, dos versículos 11 ao 16. Eu o encorajo para que leia. Eu vou citar aqui dois versículos, o 14 e o 15, que dizem: E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nessa lição nós vamos estudar a respeito desse retorno prometido do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós façamos uma diferenciação. A sua segunda vinda é geralmente dividida em duas etapas. A primeira etapa é aquela em que ele vem como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Cristo nos céus. Essa é a nossa maravilhosa esperança, e é assim que está predito a primeira etapa da segunda vinda do Messias. Mas na segunda etapa, aí sim nós vemos Jesus dizer que voltaria sobre as nuvens com poder e grande glória, e todas as nações o veriam. Então, fica muito claro que a sua segunda vinda se dará em duas etapas. Essa lição, queridos, nos apresenta os aspectos dessa segunda etapa da segunda vinda, ok? Então, essa é tida como a última etapa da volta de Jesus. Esse é o primeiro subtópico aqui da nossa lição. Veja o que diz o comentarista no primeiro parágrafo. O apóstolo Paulo afirmou que a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Então, nós podemos depreender daqui que sim, existe uma divisão clara na segunda vinda do Messias, como já dissemos. Existe um momento em que a igreja é arrebatada, num abrir e fechar de olhos, né? Nós vemos em detalhe isso ser explicado lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. E nós vemos também Jesus falar num retorno com grande poder e glória sobre as nuvens, no qual todas as nações o veriam. Esse é o segundo subtópico desse primeiro tópico, a volta gloriosa do Senhor. Então a Bíblia faz questão de frisar que Jesus virá com poder e grande glória. Na atualidade, Deus está trabalhando
em oculto. Eu diria nos bastidores. Todavia chegará o dia em que ele será revelado ao mundo com toda a sua glória e esplendor. Queridos, é possível perceber que o Senhor tem agido e não abandonou a sua criação após a queda, mas foi necessário que, para que ele redimisse a humanidade, ele assumisse um distanciamento. Mas por que se distanciar? O pecado é quem causou separação entre nós e Deus. A redenção veio até nós por Cristo Jesus e por amor. Deus não era obrigado, queridos, a nos redimir, ou seja, a pagar o preço que compensasse o nosso pecado, o nosso erro. Essa volta gloriosa se dá como parte desse plano de redenção que agora chega ao ponto culminante. Deus, após a queda, dá início a essa redenção que culmina agora com a volta de Cristo em glória para reinar sobre a terra. Veja, as coisas agora restabelecidas. A morte de Cristo Jesus nos garantiu a vida eterna por meio da remissão dos nossos pecados. E essa condição era necessária até que ele viesse, até que chegasse a plenitude dos tempos, e agora sim, ele voltando de forma triunfal, gloriosa, com a questão do pecado resolvida, vem reinar com essa igreja que confessou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E olhando para o que está escrito, nós vemos que, porque Jesus não usurpou o ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo e humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ao qual toda língua confessará, queridos. É nesse ponto, né, que estamos. Todo joelho se dobrará. Sim, esse é o ponto culminante da obra da redenção. Cristo restabelece mais uma vez o seu domínio pleno, mas depois de ter redimido a raça humana. Quem voluntariamente agora já o recebeu como Senhor e Salvador irá reinar com ele. E nessa volta triunfal temos essa maravilhosa promessa de voltar também com Cristo. Veja, as lições têm coberto o calendário escatológico e nós já sabemos que o arrebatamento da igreja, e essa é a corrente majoritária da Assembleia de Deus, né? Nós cremos no pré-tribulacionismo, porque cremos que o Senhor reservou ou preservou a sua igreja da ira desses dias, né? E nós cremos que o arrebatamento se dá, depois o anticristo, o anticristo assume, né, o seu papel, faz um acordo com Israel, e estamos aqui nesse ponto em que o acordo é quebrado, a perseguição a Israel se inicia, as nações estão cercando Israel, resolutas em dissipar essa nação da face da terra, e então o Messias, que uma vez eles traspassaram, e segundo Zacarias, seria o dia em que eles lamentariam por ter feito isso. Receberiam o Messias com grande clamor de sofrimento pelo que os seus pais haviam feito. Sim, agora o Messias que eles traspassaram, segundo o profeta Zacarias, seria aquele que os livraria do extermínio completo. Glória a Deus por isso. Nesse momento em que ele retorna com a sua noiva, a igreja. Então, chegamos assim ao segundo tópico da nossa lição, o propósitos para o retorno triunfal. O primeiro ponto, para salvar a Israel. Nós já sabemos que vai haver esse acordo entre o anticristo e Israel.
e que eles receberão de muito bom grado o governo do anticristo, que é uma ironia, não é? Porque rejeitaram o verdadeiro Messias e receberão de braços abertos ao anticristo, o falso Messias. Mas depois de haver feito esse acordo, é sabido que ele quebrará esse acordo de paz, e como nós vemos pelas Escrituras, vai haver esse momento em que Israel será cercada. No Vale do Megido, os exércitos do mundo inteiro se reunirão para cercar e destruir Israel. É aí onde entra o retorno glorioso do Messias para livrar a Israel. Nesse momento, a Bíblia diz que vai ser feita justiça, né, a toda a terra, em toda a terra. Ou seja, as nações também serão julgadas nessa ocasião. Ezequiel fala sobre isso. Serão 7 meses, queridos, enterrando os mortos desse conflito. Mas nós sabemos que Deus é justiça. E há um momento em que a iniquidade do homem chega às narinas de Deus, né? E assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como nós vemos, muito depravada em pecados e injustiça, em todo tipo de iniquidade, chegou o tempo de fazer justiça. A iniquidade chegou às narinas de Deus. Logo antes ou logo depois de também haver sido feita justiça sobre toda a face da terra nos dias de Noé, o pensamento do homem era mau continuamente. Então nós vemos que o que vai acontecer aqui é justiça, mais uma vez, o homem blasfemo, distante de Deus, rejeitando toda a justiça divina, rejeitando o governo de Deus, e abraçando a iniquidade, a maldade, o humanismo, agora se levantando contra a nação de Israel. Existe a promessa perpétua, né, de Deus de abençoar os que o abençoassem e amaldiçoar os que amaldiçoassem. Nesse momento chega a justiça de Deus para julgar as nações e elas pagarem o preço pela sua injustiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. As portas da graça foram abertas com o sangue de Cristo Jesus. Veja, esse sacrifício tem sido vilipendiado pelo homem, não só rejeitado, mas debochado. Parece que os homens nunca pararam de cuspir na face do Messias, de rejeitar a sua mensagem de amor, perdão, justiça, e vai haver o momento da prestação de contas. Nós somos criaturas e devemos submissão, devemos isso ao nosso Criador, a obediência à sua vontade. Não tem como fugir disso, queridos. Não há como fugir da obrigação legal, obrigação de justiça, de dever obediência a quem nos deu a vida. Então, ao traspassar essa questão legal de justiça, que o homem incorre no pecado e sem a graça, ele está sujeito à ira de Deus, que não é orientada, queridos, à vingança. Perceba, sabemos, a Bíblia diz, ele é quem vinga, mas é orientada à justiça. É orientada à justiça e com amor. É por isso que vivemos esse tempo, né? A plenitude dos gentios precisa ser ainda alcançada. Veja, a benignidade e a longanimidade do Deus a quem nós servimos. São muitas chances, não é? Mas haverá o dia da prestação de contas. Então estamos nesse ponto em que o anticristo, a trindade satânica, agora é destruída pelo assopro da boca de Deus.
Terceiro tópico, aqui no primeiro subponto está escrito pelo comentarista. Está escrito acerca do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda aquele que enganou o mundo inteiro juntamente com um falso profeta, será destruído completamente e inaugurará o lago de fogo e enxofre. A encarnação do mal será destruída, seu profeta também, mas Satanás apenas será preso por 1000 anos. Nesse momento, biblicamente, olhando para o que acontece em Apocalipse, é importante sabermos que a trindade satânica, que já aprendemos, é composta pelo anticristo, o falso profeta e Satanás. Nesse momento, Satanás é preso e o falso profeta e anticristo, segundo o livro de Apocalipse, serão destruídos. Satanás é preso e nós vamos ver isso nas próximas lições, porque depois do milênio ele ainda vai ser solto para mais uma vez provar os corações dos homens. Mas isso é assunto para as próximas lições. E, além disso, nós vemos que nesse momento de intervenção divina, acontece a destruição da trindade satânica e o julgamento das nações. É importante posicionar aqui cronologicamente o momento do tempo. Nós vimos nas lições anteriores, né? O arrebatamento da igreja, o surgimento, o aparecimento do anticristo, que sabemos que é retido pela presença do Espírito Santo, segundo o que Paulo diz aos Tessalonicenses, que somente há um que agora resiste a esse ministério da injustiça, até que do meio seja tirado. Então, nós cremos que isso é a declaração bíblica de que o anticristo, o reino pleno das trevas, não pode existir ou coexistir com a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Ele precisa ser tirado junto com a igreja. E é isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, para que esse impedimento saia e então o reino das trevas, queridos, assuma o controle pleno. Porque o que percebemos é que não pode coexistir o Espírito Santo aqui, como a igreja, e o reino pleno das trevas, o aparecimento do anticristo. Né? E isso vai se dar nesse momento. Então, nós estamos nesse ponto da história. A igreja tirada, o Espírito Santo de Deus com ela, o Consolador que veio porque Jesus subiu, lembrem-se disso, agora é tirado. O anticristo é levantado, há aquele acordo de 7 anos. Estamos nesse ponto em que esse acordo vai chegando ao seu termo, depois de haver sido quebrado, aos 3 anos e meio, e essas nações congregadas pelo anticristo no governo mundial agora cercam a Israel. E a volta de Cristo Jesus tem esse caráter também. Segundo ponto do último tópico da nossa lição, o julgamento das nações. O comentarista da lição cita um livro muito conhecido do pastor Antônio Gilberto, Calendário da Profecia. Nas páginas 91 e 92, o pastor Antônio Gilberto afirma o seguinte: certamente as nações comparecerão mediante seus representantes. O propósito deste juízo é determinar quais nações serão poupadas e ingressarão no reino do Filho de Deus. Outras serão desarraigadas e desaparecerão como nações. O mapa do mundo sofrerá, pois, muitas alterações. Então, finalmente, queridos, a gente percebe, e isso é importante nós citarmos, que aquilo que foi profetizado acerca do Messias e não compreendido por Israel agora encontra o seu cumprimento. Porque Jesus está julgando as nações
como foi profetizado nos Salmos. Jesus regerá as nações com barra de ferro, como foi profetizado nos Salmos, que ele congregaria a si todas as nações, as ilhas, traria paz. Veja, e essas profecias apontavam para esse momento da volta do Messias. Uma das razões pela não aceitação de Cristo Jesus foi o fato dele não ter estabelecido esse reino que as profecias deixaram claro que seria estabelecido pelo Messias. Mas, queridos, o tempo de Deus não é o tempo dos homens. O tempo de Deus é perfeito. E antes dele restabelecer todas as coisas, como fará, precisava alcançar os gentios, a plenitude do tempo dos gentios, para que então ele reinasse sobre toda a terra. Exatamente isso que vai acontecer. Nós estamos vendo as coisas acontecer nos bastidores do poder no mundo e tudo se preparando para um governo mundial que a princípio será ah, do anticristo, mas logo em seguida esse governo mundial será assumido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, e nós cremos nisso. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E esse também é um dos propósitos dessa segunda vinda, estabelecer o reino milenar do Messias. 1000 anos, queridos, de reinado, de justiça e paz por Cristo e a Igreja. E sabemos que nesse momento vai haver o julgamento das nações, é o que está predito, né? Eu encorajo você para que leia Zacarias 13, 14 e veja mais sobre o que acontecerá nesses dias. Mas, em resumo, serão nesses dias que as nações terão de prestar contas diante do Messias glorificado. E é nesse momento, queridos, que se cumpre a palavra que diz que todo joelho se dobrará, toda língua o confessará. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Agora o Cordeiro vem como leão e já não mais será arrebatado pelos homens, mas fará a justiça perfeita sobre a terra e regerá as nações com barra de ferro, como desde os Salmos está predito, e implanta assim o reino milenar, o reino de Cristo, o reino do Messias sobre a terra. E aquele reino que os judeus esperavam para aqueles dias, livrando Israel do domínio romano, né? Eles esperavam que fosse um reino político. Era isso que eles tinham em mente quando, queridos, receberam Jesus de forma triunfal em Jerusalém. Queriam fazê-lo rei. Né? João é um evangelho que cita isso, que os judeus queriam pegá-lo para fazê-lo rei, depois dos sinais que ele havia feito, e eles começarem a crer que ele era o Messias. Então, o passo natural era um governo mundial de paz, justiça, redenção e restabelecimento da plenitude de Deus sobre a terra. Para eles era natural. Não existia esse gap de morte, ressurreição, o tempo dos gentios e então o retorno. Era ato contínuo. É por isso que alguns dizem que Isaías 53 é o capítulo proibido para os judeus. Nele nós vemos o Messias sendo moído por Deus por causa das nossas iniquidades. Perceba o Messias que é retratado de forma gloriosa e poderosa em todos os outros momentos, por todos os outros profetas, e Davi, aqui aparece carregando as iniquidades. Aprove a Deus moê-lo.
e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, aprove a Deus que fosse assim. Então, queridos, apesar dos judeus não o terem recebido, esse sempre foi o plano de Deus, que depois dele haver morrido por nossos pecados, agora os gentios teriam acesso livre à graça, ao Evangelho, e esse tempo precisaria ser cumprido até esse momento em que estudamos hoje, quando ele voltaria para receber uma noiva pura, santa e imaculada, e depois das bodas do Cordeiro reinar com ela, e na segunda etapa dessa segunda vinda estabelecer o seu reino milenar sobre a terra. É nisso que nós cremos e sabemos que vão passar céus e terra, mas as suas palavras não hão de passar. E assim nós chegamos à conclusão, queridos, de mais essa lição, em que nós falamos sobre a segunda etapa da segunda vinda de Jesus. Foi um prazer tê-lo conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que houver um vídeo novo aqui. Compartilhe o nosso conteúdo, comente aqui no nosso canal. Você é sempre muito bem-vindo. Toda participação é sempre muito bem-vinda. A paz do Senhor.